Bueno, na sequência dos nossos estudos de movimento sobre a ação da gravidade, o próximo é o lançamento vertical, que é um movimento que o objeto vai ter quando tu jogar ele para cima e ele vai subir e descer pelo mesmo caminho. Então esse tipo de movimento é o lançamento vertical. E uma coisa que eu quero explicar antes de mais nada é que esse desenho aqui mostra que o objeto vai para cima e ao mesmo tempo vai para frente, vai para a direita. Eu só fiz esse desenho desse jeito porque se eu for desenhar os objetos tudo na mesma linha, na vertical, ia ficar tudo embolado aqui e eu não ia conseguir discutir algumas coisas. Mas a gente vai considerar que esse movimento é vertical, que a trajetória dele é uma linha reta, ele sobe e depois desce. Tá? O desenho só foi feito então para facilitar a nossa visualização. O meu desenho aqui mostra um homem atirando um objeto do alto de um penhasco para cima. E depois que o objeto sai da mão do homem, a única força que atua no objeto é a força da gravidade. Por isso que em todos os instantes aqui eu desenhei a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado para baixo, por isso que ela é negativa. E como ela é sempre constante, ela sempre vai atuar em todos os instantes de tempo, vai estar atuando o g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e para baixo. Vamos supor que o homem jogou o objeto para cima com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo. Então essa é a velocidade inicial, 30 metros por segundo. Nesse caso, como a velocidade está para cima e a gravidade está para baixo, a aceleração é contrária à velocidade. Isso vai fazer com que o movimento seja desacelerado. Portanto, um segundo depois, a velocidade já vai ser de 20 metros por segundo. Porque a gravidade vai descontando de 10 em 10. Então aqui vai ser 20 metros por segundo de velocidade. 2 segundos depois, a gravidade já vai ter descontado mais 10 da velocidade. Então a velocidade aqui vai ser 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. E 3 segundos depois, a gravidade desconta mais 10 e no ponto mais alto, a velocidade vai ser igual a zero. Esse é o ponto em que o objeto para a sua trajetória ascendente para iniciar o movimento de descida. Um segundo depois que ele iniciou a descida, a gravidade faz a velocidade ir de 0 para menos 10, sempre descontando de 10 em 10. Então, ele vai ter a velocidade de menos 10. Eu vou colocar aqui. Menos 10 é a velocidade dele, menos 10 metros por segundo. 2 segundos depois que ele inicia a descida, ele vai ter na altura 5 a mesma velocidade que ele tinha na altura 1, que é 20 metros por segundo. Só que no sentido contrário, vai ser negativo, por isso que eu vou desenhar o vetor para baixo. Eu pego a velocidade da altura 1 e coloco aqui na altura 5, menos 20 metros por segundo. Mais um segundo e ele vai ter a mesma velocidade que ele tinha na altura inicial. Então vai ser a velocidade de 30 metros por segundo, só que para baixo. Portanto, ele vai ter velocidade de menos 30. Menos 30 metros por segundo. E como ele está no alto de um precipício, ele vai passar da altura inicial. Então, no tempo t igual a 7, ele já vai ter uma velocidade maior do que 30 metros por segundo. Ele vai ter menos 40 metros por segundo de velocidade. Ok? Então, uma coisa interessante de notar é que em alturas iguais, o objeto tem sempre velocidades iguais. A única diferença é que inverte o sentido na subida e na descida. Positivo na subida, negativo na descida. A aceleração é sempre g igual a menos 10 metros por segundo. Esse valor nunca muda e sempre é para baixo. O movimento de subida, como a gente já pode ver, ele é um MRUV desacelerado. E o movimento de descida é um MRUV acelerado. Ok? Sempre sobre a ação exclusiva da gravidade.
Se são MRUVs, valem aquelas mesmas equações lá do MRUV que a gente aplicou na queda livre. O H é igual a HI mais VI vezes T mais GT ao quadrado sobre 2. A função horária da velocidade é V igual a VI mais G vezes T. E o Torricelli, V ao quadrado é igual a VI ao quadrado mais 2 vezes a gravidade vezes o ΔH. Só tem que tomar cuidado aqui, que se tu considerar o ΔH só na subida, ele deve ser positivo. Se tu considerar o ΔH só na descida, ele deve ser negativo. E outra coisa a ser considerada aqui também é que o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida. Ele levou 3 segundos para chegar no ponto mais alto e mais 3 segundos para voltar para a mesma altura. Então, o tempo de subida é igual ao tempo de descida e é exatamente a metade do movimento total. A subida leva a metade do movimento todo e a descida leva a outra metade. Mais uma vez, tu pode descrever o movimento em termos do gráfico, em vez de se preocupar só com as equações, vamos pensar nos gráficos dos movimentos. O gráfico de velocidade por tempo, como vai ficar? Bom, a gente já viu algumas características da velocidade. A gente sabe que ela diminui na subida e aumenta na descida. Ela começa positiva e vai ficando negativa conforme desce. Ela começou com velocidade de 30 e foi diminuindo. Lembra que no MRUV o gráfico de velocidade por tempo é sempre uma reta. Então vai diminuindo. É uma reta inclinada. Esse ponto aqui é o ponto da altura máxima, porque é o ponto em que a velocidade vale zero. No caso do nosso exemplo, esse tempo aqui vale 3 segundos. Ele levou 3 segundos para atingir a altura máxima. E no tempo t igual a 6, se eu botar aqui t igual a 6, ele vai ter a velocidade de menos 30, que é o instante que ele está passando pelo ponto de partida. E o gráfico da altura em função do tempo, como vai ser? Bom, eu tenho que ter um gráfico que mostre a velocidade diminuindo enquanto ele sobe. Como vai ficar essa figura? Ele partiu de uma certa altura, a altura inicial, aqui é a altura em metros, o tempo em segundos. Então, durante a subida, a velocidade diminui. Então, essa inclinação dele aqui, desse gráfico, porque lembro que no gráfico de posição por tempo, a inclinação é a velocidade. Na subida, ele vai ganhando altura, mas perdendo velocidade. Então, ele vai perdendo inclinação até chegar no ponto mais alto sem inclinação. O que significa isso? Sem velocidade. Quando ele começa a cair, ele começa a perder altura, mas começa a ganhar inclinação. Então, vai aumentando a inclinação dele. E vai chegar um momento em que ele vai estar na mesma altura de partida. Então, na subida, ganha altura, perde inclinação, ou seja, perde velocidade, até chegar aqui a inclinação é zero, está na horizontal, a velocidade aqui é zero. E depois, na descida, perde altura, mas ganha velocidade, ganha inclinação. Essa é a descrição dos gráficos do movimento de lançamento vertical, que também é um MRUV, sobre a ação da aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. No próximo vídeo a gente vai ver como é que resolve alguns exercícios de lançamento vertical e queda livre, mas por enquanto era isso.